torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, começando mais uma semana para a gente falar de Santos Futebol Clube. E terça-feira, mais conhecido como amanhã, tem o jogo de volta contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil, às 21h30 ou 9h30 da noite, enfim, como preferirem. E temos vários problemas, né? O técnico Fábio Carille terá um grande desafio, até um desafio maior do que o jogo contra o Bahia, porque terá vários desfalques, né? Desfalques ou jogadores que não foram inscritos, ou jogadores que estão no DM, ou que já atuaram pela Copa do Brasil em outros clubes, então não podem ficar à disposição. E vamos tentar montar esse quebra-cabeça, falar sobre algumas possibilidades, né, que o Carille pode ter para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Vale lembrar que no primeiro jogo, lá na Arena da Baixada, o Santos acabou sendo derrotado por 1-0. Então precisa, né, pelo menos de 1-0 para ou ir para pênaltis, né, para o Santos sonhar, avançar até a semifinal. Vale ressaltar que se o Santos se classificar, garante 7 milhões nos cofres santistas, né? Então um dinheiro que chega aí em boa hora. Então vamos falar sobre essas possibilidades. Inicialmente, quem não pode jogar, porque não conseguiu ser inscrito a tempo. Temos o Léo Batistão e o Emiliano Velasquez. O Batistão, né, já fez 2 jogos pelo Santos, contra o Cuiabá e também contra o Bahia. Ainda não marcou gols, mas a gente já percebe que é um jogador, né, com um posicionamento diferente, né? O Batistão, eu acho que chega aqui nesse time do Santos para dar uma certa qualidade, né, nesse time. A questão do Emiliano Velasquez, ele não fez a estreia contra o Bahia por conta, né, de uma punição que ele teve que cumprir, de quando ele estava no Raio Vallecano, teve que cumprir essa suspensão, e deve fazer sua estreia contra o Ceará no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então, os dois não foram inscritos. Agora, quem não pode atuar, porque já esteve, né, com outros clubes na Copa do Brasil? Danilo Boza, zagueiro, Moraes, lateral esquerdo, e Camacho, que hoje vem atuando como primeiro volante nesse time do Santos. Eu acredito que a questão da zaga e também do Camacho, né, quem serão aí os substitutos, é o maior problema para o Carille, daqui a pouco a gente comenta. Outros problemas no DM, tem a questão do Luiz Felipe, a gente ainda não tem a informação se ele vai para o jogo ou não, mas mesmo assim, acho que dificilmente ele começa como titular, né? Ele sequer foi relacionado para o jogo contra o Bahia, ficou de fora. O Madison também é uma outra incógnita também, né? Ele estava com problemas articulares, então provavelmente o Pará deve ser mantido na lateral direita do Santos. O Kaique também segue fora por conta de uma lesão e o Robson Reis acabou torcendo o tornozelo no jogo contra o Bahia. Então o Santos com alguns problemas aí e, como eu falei, acredito que o setor defensivo é aquele que sentirá maiores problemas, né? Começando inicialmente pela questão do Camacho. Camacho hoje no elenco, a gente já discutiu isso em outros vídeos, mas é o cara que vem fazendo a função de primeiro volante. Eu já falei inúmeras vezes aqui no canal, vejo o Camacho como segundo volante, mas o Diniz colocou ele nessa posição, ele foi ficando, tivemos a saída do Alisson, enfim, Camacho virou nosso primeiro volante. Ok, não pode jogar. Agora eu te pergunto, quem será o substituto do Camacho para essa partida contra o Atlético Paranaense? Lá no grupo dos membros, né, no WhatsApp, a gente já estava discutindo, no Twitter também a gente estava discutindo algumas possibilidades e alguns nomes que foram levantados. O Gemota, que, né, o Fernando Diniz o escalava como primeiro volante, eu particularmente não gosto muito dessa opção. O Gemota ele rende jogando mais avançado e não mais recuado. Tem o Vinícius Balieiro, só que tem esse imbróglio da renovação, né? Faz 2 jogos, se eu não me engano, que ele não sequer é relacionado. Então não sei se teria uma exceção, né, para esse jogo, que o Santos está com vários desfalques e precisa, né, do resultado para conquistar 7 milhões e uma vaga para a próxima fase. Tem o Ivonei, que também já atuou como primeiro volante, e tem o Zanocelo, que também sabe atuar como segundo ou como primeiro volante. Então, essas são as opções, principalmente para a vaga do Camacho. Eu vi diversas opiniões, né? Alguns querendo mais conservador, então colocaria o Balieiro e deixa esse negócio da renovação para outra partida, querendo, né, pensando que é um jogador que estaria mais preparado para assumir essa posição do Camacho, porque ele já atuou em outros jogos, enfim.
Tem quem defenda Jean Mota, porque o Santos precisa do resultado, então, né, não pode ficar tanto na defensiva. Enfim, né, são várias opiniões. Quem acha que o Santos tem que ir mais ofensivo, outros mais conservador. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O certo é, a questão de ofensivo e defensivo, o próprio Carille falou isso na coletiva e até uso a escalação do time do Bahia como exemplo. O Bahia, no papel, estava super ofensivo. Quem olhou a escalação do Bahia falou, meu Deus, o Santos terá sérios problemas. Não foi assim. O Bahia com 2 centroavantes, 2 pontas e 2 meio-campistas. Não eram nem jogadores, né, mais combativos, mais de marcação. Então é muito do posicionamento e da postura do time em campo. Então fica essa observação em relação ao substituto do Camacho. A questão do Batistão tem também a possibilidade de estreia do Tardelli. O Tardelli também não foi relacionado no último final de semana, né, contra o Bahia, mas é um jogador que está se preparando aí. Ele tinha pedido 1 semana e meia, 2 semanas, né, para ficar melhor fisicamente e ficar à disposição do Carille. E pode ser, né? Pode jogar como centroavante. Já comentamos aqui, quando ele foi anunciado, que não é muito a dele. Ele mesmo, Tardelli, já falou que prefere jogar como ponta, né? Principalmente ponta esquerda. Inclusive, pode ser um nome aí para o jogo contra o Ceará, visto que o Lucas Braga está suspenso. Mas pode ser uma opção, né? Pode ser uma opção. Ou mesmo o próprio Raniel. Eu acredito que ele vai com o Raniel, o Carille. Eu acho que ele deu um spoilerzinho aí no finalzinho do jogo contra o Bahia, que ele coloca, né, tira o Léo Batistão e coloca o Raniel. Imagino que ele vai com o Raniel. Outra opção também pode ser um Marcos Leonardo fazendo a função de centroavante. A questão do Velasquez, ele ainda não estreou, então não sei se a gente considera como desfalque ou não, né? Mas é uma opção a menos, principalmente nesse setor defensivo. E como eu falei, a dupla de zaga é Wagner Palha e mais um. Quem será esse mais um? O Derek treinou com os profissionais, né? Eu já tinha cantado essa bola, só eu acho que o Santos vai chamar o Derek, vai tirar ele lá do sub-20 para que ele possa, né, encorpar esse time do Santos. Pode ser que ele seja titular. As opções são pouquíssimas, né? Quase nulas, diria. A gente não sabe a situação do Luiz Felipe, como eu falei, Kaique tá fora, o Robson também tá fora, né? Teve uma entorse constatada no tornozelo. Então, e o Boza não pode jogar. Então, provavelmente pode ser uma dupla de zaga com Wagner Palha e Derek, né, para esse jogo contra o Atlético Paranaense. E a questão do Moraes, acredito que o Felipe Jonathan, né, vai continuar na lateral esquerda do Santos. O Lucas Pires pode ser uma novidade entre os relacionados, ele foi, inclusive, no último jogo, e é um jogador que o Carille conhece, ele era da base do Corinthians, então acredito que o Carille tem algum conhecimento sobre o jogador, que é muito bom, né, mas acho que pouco provável que ele seja titular, deve ser mantido mesmo o Felipe Jonathan. Então, acho que são essas opções, um Santos que vai bastante desfalcado, é um desafio grande para o Carille, né, como eu falei, ele teve praticamente 4 treinos, né? 2 treinos antes do jogo contra o Bahia. O Santos treinou no domingo, vai treinar hoje, né? Então o Santos aí quase 4 treinos para 2 jogos, sendo que 2 jogos totalmente diferentes em relação à escalação. É uma partida que o Santos pega um Atlético Paranaense que também vem de resultados negativos, vem com uma demissão de treinador, não está no melhor momento. Então é aquele jogo para erguer a moral tanto do Santos como também do Atlético Paranaense, né? Imagino que será um jogo disputado. O Santos precisa do resultado, então vai ter que se expor um pouquinho a mais. Mas, como eu falei, né, tanto na live pós-jogo da partida contra o Bahia, na análise que nós também tivemos, né, pegando alguns trechos da coletiva do Carille, ele querendo um time que faça mais finalizações. O Santos, no primeiro tempo contra o Bahia, foi totalmente nulo em questões de finalizações. Já no segundo tempo, o Santos conseguiu melhorar esses números. Então, alguns ajustes precisam ser feitos, mas vale a nossa compreensão de uma certa forma, né? Seria incrível se o Santos conseguisse reverter toda essa situação com o time do Atlético Paranaense, por conta do dinheiro, por conta da moral, né? Eu já falei aqui, não vejo o Santos como favorito da Copa do Brasil, mas é importante o dinheiro em relação a manter os compromissos salariais dos jogadores em dia. É importante também, no começo de trabalho, você erguer a moral dos jogadores, né? Eu sinto que os atletas do Santos estão um pouco sem confiança. Então, é importante, em vários aspectos, né, avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Aí vai pegar o Flamengo, o Santos foi goleado para o Flamengo, um jogo de cada vez, né? Um jogo de cada vez. Vamos se preocupar
um jogo de cada vez, né? E vamos ver o que acontece. Mas eu quero saber essa provável escalação de vocês. Me conta aqui nos comentários, né? Baseado, obviamente, a esses desfalques que o Santos terá. Teremos hoje o nosso boletim Santástico. Vamos dar uma atenção máxima aí para essa partida contra o Atlético Paranaense. E hoje à noite também o nosso tradicional pré-jogo. Aí a gente fala melhor, né? Porque provavelmente teremos aí o último treino do Santos, né, com a escalação, e aí a gente comenta em cima sobre essas possibilidades do Carille, o que ele está pensando, o que está ensaiando para esse jogo contra o Furacão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, e se você se tornar membro, você participa de um grupo no WhatsApp comigo e também concorre a uma camisa temática do Santos todo mês. Então, só clicar no link aqui da descrição e fui!